São Paulo consegue empate heróico contra o Atlético Nacional na Colômbia. O São Paulo sai com um resultado muito bom. Então acho que só tem motivos para comemorar. Você tá louco, cara. 2 bolas na trave, 2 pênaltis perdidos do Atlético Nacional. Foi um sufoco inacreditável do São Paulo, mas inacreditável do São Paulo. Só uma explicação mística pro São Paulo não ter perdido esse jogo. Do jeito que foi, do jeito que sofreu, ter saído com esse 0x0. O Corinthians era um 5x0. Né? É que a coisa não tem essa. É verdade. O Comebol não tem essa sorte. É verdade. Com 2 pênaltis do jeito que foi. Mas é verdade. Tem time que em certas competições não anda, no outra anda. São Paulo sempre consegue coisas assim, né? Em Libertadores. Não é a primeira vez. Enfim, né? A gente tem coisas inacreditáveis. E tem alguns que são mais infelizes na competição, né? Que acabam não conseguindo. Não, acho que se fosse o Corinthians, então... Cara, fosse o Corinthians, já voltava, nem voltava. Já ficava lá, sacolada, 4, 5, porque... Assim como foi com o Barcelona de Guayaquil nesse ano mesmo. Apesar de fazer um jogo bem abaixo daquilo que o torcedor esperava, o tricolor suportou a pressão do adversário e conseguiu um bom resultado fora de casa. Agora, a decisão vai ser no Morumbi lotado. São Paulo sai ganhando desse jogo, ganhando. Porque eu vou ser sincero aqui, eu não sou... Vocês sabem que eu não falo, não minto aqui, né, cara? Mas o resultado justo seria uma vitória de uns 2, 3 do Atlético Nacional. A grande verdade é essa, São Paulo não produziu, claro, pra fazer um placar, assim, pra ganhar o jogo. Pelo contrário, cara, São Paulo teve muito mais sorte do que juízo nessa partida. E aí tá ótimo, cara, pelo resultado tá ótimo, tá maravilhoso. Eu não vou ser oportunista aqui, cara, comemorei, acabou o jogo, mas pelo amor de Deus, é assim, é pra ficar de alerta pras próximas partidas fora de casa em Libertadores. Porque sofrer é uma coisa. Agora sofrer e contar muito mais com a sorte, quem sabe uma sorte de campeão, mas isso a gente deixa mais pra frente, é perigoso, arriscado, e aí você conta com outros fatores, né? Como o jogador do Atlético Nacional chutar a bola pra fora no pênalti, 2 bolas na trave, que se fosse 1 centímetro por lado seria gol. Então foi um jogo muito perigoso do São Paulo. Um belo resultado, o resultado foi ótimo, né? Traz o jogo para São Paulo, que não quer dizer que já ganhou, porque a gente sabe como é o São Paulo, né? Ele não é um time confiável. E ficou muito claro que o Atlético Nacional é um time complicado de se vencer, né? Então, eu acho que aqui nós vamos ter a mesma situação, só que no processo inverso, São Paulo saindo mais, São Paulo atacando mais, mas, claro, o resultado é altamente positivo, mas não garante muita coisa para o São Paulo. Agora, você foi muito feliz quando você falou. Poderia ter saído da Colômbia desclassificado, já praticamente desclassificado, e sai totalmente vivo, até com algum favoritismo, porque no São Paulo, embora eu entenda que o resultado 0x0 seja para se comemorar, mas não quer dizer que está classificado. O São Paulo pode de novo empatar aqui, ser eliminado dos pênaltis, pode até perder para esse adversário que foi tão complicado nesse primeiro jogo. Mas o tema hoje, né, o jogo hoje, não dá para a gente discutir. Foi um ótimo resultado para o São Paulo. Certo, o Rafael defendeu o pênalti, mas teve muita sorte no jogo. E eu escrevi que o São Paulo escapou de uma goleada em Medellín e os São Paulinos estão dizendo que eu vi outro jogo. Olhos de torcedor são engraçados, né? A gente tem que entender, né? É assim, ó, meu Deus do céu. Foram 2 bolas na trave, 2 pênaltis perdidos, além do Nacional toda hora em cima do São Paulo. Pelo amor de Deus. Meus olhos não são pretos, vermelhos e brancos, né? Então é um Hernan Crespo no Brasileiro e é outro nas Copas. E um detalhe, quando é que ele vai apresentar um time sem 3 zagueiros? Porque hoje ele tinha que ter tirado o Ferrarese, cara. Ferrarese quase ferrou o time, para não falar outra coisa. Claro, deixou o Agora, o cara que tá de cueca em casa, que é torcedor de São Paulo, não concorda com a gente, acha que o Ferrarese jogou bem hoje? Não, então, viu, pô, essa frase foi o Carilli que falou uma vez. A gente soube sofrer. Isso virou clichê agora. Exato. Quando o time é amassado e consegue não perder, né? O time foi amassado e consegue não perder. Denis Gavazzi aqui no nosso grupo. Ele não foi enroscado, mas São Paulo se livrou de uma goleada. Viu o jogo que a gente viu. Mas eu acho que poucas vezes na minha vida eu vi o São Paulo ser tão massacrado num jogo de futebol, né? É um massacre completo. E você descreveu, acho que 2 pênaltis perdidos, 2 bolas na trave, nenhuma inspiração, pouca marcação frouxa e alguns heróis, né, nesse empate. Então, acho que eu não gostei, eu só gostei do resultado, né? O Igor Rodrigues talvez tenha definido numa expressão, e acho que vai ficar assim esse jogo para a história, o milagre de Medellín. Foi um milagre, né?
O Cardona, número 10 dos caras, que foi 10 do Boca, que é todo empolgadão, experiente, perder 2 pênaltis, as bolas baterem nas traves, dos lados internos das traves, né? É uma coisa, a sorte completa para o São Paulo. E eu tentei puxar pela memória, eu acho que eu nunca vi um jogo de empate em que o São Paulo tenha jogado tão mal, né? Mas, no Liverpool, o São Paulo foi campeão, ganhando de 1-0 e foi massacrado, 5 gols anulados, foi diferente. Acho que o São Paulo não jogou tão mal, embora tenha sido bombardeado. De certa forma, em alguns momentos, parecia o jogo do Liverpool, né? Porque era um bombardeio, né? E bem... Foi como se fosse dois tempos do Botafogo e São Paulo. Foi como se fosse 2 primeiros do Botafogo e São Paulo. Galera, esse empate, sem dúvidas, é para se comemorar. Mas agora a decisão é no Morumbi. E, na minha opinião, o Tricolor tem tudo para avançar às quartas de final. Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários, deixe o like e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu pelo acesso e até a próxima!